Meditar na palavra de Deus, dando continuidade à exposição que temos feito, a esta série de exposições na primeira carta de Pedro. Então convido você para que abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, do verso de número 10 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, e neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, os pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Pedro encoraja os cristãos que estavam sofrendo perseguição com a certeza da obra mais importante, que é a obra de Deus na vida do seu povo, a salvação pela fé somente em Cristo Jesus. A grande obra de salvação é o coração da preocupação do apóstolo de Pedro nesta passagem. Ele queria que os cristãos perseguidos de todos os tempos tivessem suas mentes cativas não pelo medo do estado tirânico da época, que era Roma, mas pela absoluta convicção da vitória sobre o pecado, a morte, o diabo e o mundo. Vitória que possuem aqueles que receberam Cristo Jesus como seu Salvador. A salvação aponta para a obra de Deus e a necessidade humana. A Bíblia nos afirma que o homem nada pode fazer pela sua própria salvação. Deus pode e vai resgatar da condenação todos aqueles que confiam em Jesus e creem em sua promessa. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não apenas ama os pecadores, mas só Ele é capaz de resgatá-los, já que a salvação pertence ao Senhor. Paulo lembrou a Timóteo que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa declaração indica que Deus designou seu Filho para ser o único meio de salvação. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que tem poder para nos salvar. Não há salvação fora de Jesus. O apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. O arrependimento e a fé em Cristo Jesus é o único meio de você desfrutar a salvação. Aqui se encontra a grande diferença entre a mensagem do Evangelho e as demais religiões.
Todas as religiões falam de salvação por intermédio de obras, observâncias, cerimônias, ritos, tradições, autoflagelação, penitências, evolução espiritual, meditação. O Evangelho é a boa notícia de Deus porque nos promete gratuitamente a salvação pela fé somente em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é o que Deus fez por nós. O Evangelho é a única resposta para a necessidade humana que nada pode fazer por si mesma. O homem pensa e as religiões oferecem um caminho de salvação. Mas Deus, no Evangelho, nos apresenta que este caminho já está feito por meio da obra do Senhor Jesus. Está consumado. Tudo já foi realizado. Você recebe a salvação em Jesus como uma criança que recebe um presente. Você ganha o presente da salvação sem nenhum merecimento. A salvação em Jesus pela fé somente é o presente da graça de Deus ao homem. Este é o tema de Pedro na abertura da sua carta. Ele fala sobre as bem-aventuranças e descreve a grandeza da salvação. E nesses versos, Pedro examina a gloriosa obra da salvação a partir de 4 agentes divinos que estavam envolvidos com a mensagem da salvação. Ele nos fala sobre os profetas do Antigo Testamento que estudaram o tema da salvação. Depois ele nos fala sobre o Espírito Santo que inspirou o registro da revelação salvadora de Deus. Depois ele nos fala acerca dos apóstolos que pregaram o evangelho da salvação em Jesus. E por fim os anjos que desejam perscrutá-la. Vejamos então em primeiro lugar, a salvação foi o tema estudado e profetizado pelos profetas. Pedro nos diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas. O apóstolo Pedro, primeiro, ele nos chama a nossa atenção para a salvação que ele se refere no verso de número 9, sobre a perspectiva dos profetas. No verso 9 ele diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora ele vai nos dizer que os profetas foram os porta-vozes do Antigo Testamento que profetizaram sobre a graça de Deus que viria sobre o seu povo. Os profetas investigaram o significado dos seus próprios escritos para saber tudo o que podiam compreender sobre a salvação. A verdade sobre a salvação foi a maior paixão dos profetas. De Moisés a Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento foram impactados pelas promessas de salvação. No entanto, eles não se limitaram apenas a desejar a salvação, eles realmente receberam a salvação. Eles receberam o presente da salvação mesmo sem ver Jesus Cristo ou de ter um relacionamento pessoal com ele. Embora os profetas escrevessem sobre o Messias, eles nunca compreenderam tudo que estava envolvido na vida, morte e ressurreição de Cristo. Em razão deles não terem o pleno conhecimento da salvação, os profetas se dedicaram em estudar o conteúdo das profecias na tentativa de compreenderem a pessoa e a obra da salvação em Cristo.
os profetas procuraram entender a graça e a misericórdia de Deus. Eles desejavam compreender o seu perdão, a sua bondade, o seu favor imerecido, sua bênção derramada sobre pecadores indignos e perdidos. Os profetas sabiam que havia uma promessa de salvação vinda da parte de Deus, que era pela graça, que viria não somente sobre Israel, mas também uma promessa de salvação que vai além das fronteiras geográficas de Israel. Viria sobre os gentios também. É fundamental ressaltar que a frase profetizaram acerca da graça não indica que os profetas esperavam uma graça salvadora que não existia no período do Antigo Testamento. Paulo demonstra isso em Romanos capítulo 4. E ele nos diz que tanto Abraão como Davi foram salvos no Antigo Testamento pela fé em Jesus e não por obras da lei. Isso significa que a graça de Deus não se tornou uma realidade apenas no Novo Testamento, mas no Velho Testamento a graça de Deus operava no coração daqueles que criam na promessa de um Salvador. Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então veja que no argumento do apóstolo Paulo, Abraão foi salvo não por suas obras, ele foi salvo pela fé do Messias prometido, feito por Deus. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo por obras. Todos que foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Salvação é uma obra exclusiva e soberana da graça de Deus. O homem não a merece e nem ganha pelas suas obras. Também podemos perceber na vida do profeta Jonas, quando ele mesmo lutava para aceitar a salvação dos ninivitas, que era uma nação pagã e inimiga do povo de Israel. Jonas reconheceu que a graça de Deus também era uma promessa para eles. Na sua angústia, Jonas faz uma oração dentro da barriga do grande peixe e ele disse em Jonas capítulo 2, verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Nunca houve qualquer dúvida dos profetas no Antigo Testamento sobre a graça de Deus. A questão dos profetas sobre a salvação estava sim sobre a grande manifestação de sua graça, que se tornaria concreta com a vinda de Jesus ao mundo. O profeta Isaías profetizou sobre Jesus como o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar como sacrifício pelos nossos pecados, e ele profetizou em Isaías capítulo 53, verso 3 em diante, dizendo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O profeta Isaías revela a provisão da salvação de Deus para todas as nações. Ele descreve com detalhes que o Messias prometido viria como um cordeiro oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, e sobre ele cairia a ira de Deus por causa da nossa iniquidade, para sermos perdoados e salvos da condenação. Porém, tanto Isaías como os demais profetas não viram a salvação sendo realizada de forma concreta no tempo e na história. Como diz Hebreus, no capítulo 11, verso 39, falando sobre isso, o texto nos fala: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Era o desejo dos profetas compreender as suas próprias profecias. Eles investigaram, como nos informa Pedro, para compreender a grandiosidade da salvação pela graça. Como disse o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 13, versículo de número 17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Perceba que se os profetas não tivessem nenhuma revelação sobre uma graça futura trazida pelo Messias, eles não buscariam mais informações sobre o Messias. Então, o que os profetas investigaram sobre a salvação prometida por Deus? Pedro aqui nos diz, no verso de número 11, que eles investigavam com diligência para saber qual a ocasião e circunstâncias que o Messias viria. Os profetas procuravam saber, então, com mais detalhes, qual seria a pessoa do Salvador. Quem seria o Messias? Um juiz? Um profeta? Um sacerdote? Um rei? E não somente isso, em qual época ou era viria o Salvador? Qual o tempo exato que a vinda do Salvador seria completada? A investigação dos profetas sobre a salvação graciosa estava então baseada essencialmente sobre essas duas questões: quem é o Messias e quando o Messias viria? Eles queriam respostas para essas duas perguntas: quem e quando? Os profetas sabiam dos eventos revelados sobre o Messias, mas eles não sabiam quais eram as pessoas chaves envolvidas e quando precisamente determinados eventos ocorreriam, marcando a chegada de Jesus ao mundo como Salvador. Isso faz a gente parar para refletir.
parar para pensar que se conhecer a salvação pela graça era a maior preocupação dos profetas, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: qual é o nosso interesse pela salvação em Jesus? Se os profetas queriam tanto saber quem é o Messias e quando ele viria a este mundo para realizar a sua obra salvadora, qual deve ser a nossa atitude hoje, nós que já temos essa promessa cumprida? Se os profetas queriam conhecer mais sobre a obra da salvação realizada pelo Messias e sobre a pessoa do Messias, qual tem sido hoje o nosso interesse sobre Jesus? Qual tem sido hoje a nossa preocupação em detalhadamente querer conhecer a pessoa gloriosa e a obra que Jesus fez por nós? O Velho e o Novo Testamento. Os dois testamentos nos ensinam não dois modos de salvação. Como se salvação no Velho Testamento fosse por obras e a salvação no Novo Testamento fosse pela graça. Em toda a Escritura, há um só meio de salvação, um único sistema. Antigo e Novo Testamento falam de uma única mensagem. A graça de Deus se manifestou exclusivamente através da salvação em Cristo Jesus pela fé somente. A grande diferença é que os profetas olhavam para o futuro e nós olhamos para o passado. Mas o centro convergente de toda a Escritura é o que Cristo Jesus é e o que ele fez por nós. Somente em Cristo, somente através da fé em Jesus, nós podemos conhecer a graça de Deus. Somente em Jesus há salvação. Então nós vimos que a salvação foi o tema central estudado pelos profetas. Agora nós veremos que a salvação é o tema central da obra inspiradora do Espírito Santo. A salvação foi o tema da inspiração do Espírito de Cristo. Pedro nos diz, no verso de número 11, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Verso 12. A eles foi revelado, e não para si mesmos, mas para vós outros. As profecias foram divinamente, diz Pedro, inspiradas e registradas debaixo da supervisão do Espírito Santo. Nenhum conteúdo bíblico tem origem na mente humana. A Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Pedro nos diz, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21, o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Perceba que a Bíblia foi escrita pelos homens, mas ela não veio da mente humana. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo é o grande mestre e escritor da Bíblia. Ele é o seu superintendente. A Escritura vieram da parte de Deus. E os homens foram os instrumentos para registrar a Escritura debaixo da influência e supervisão do Espírito Santo. Pedro nos informa que o tema geral das profecias era um duplo. As profecias, geralmente, Pedro nos diz, se referiam aos sofrimentos e à glória de Cristo. Os profetas falaram sobre a obra que Cristo faria quando ele viesse ao mundo. Este foi o trabalho do Espírito Santo na vida dos profetas do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, no caminho de Emaús com seus discípulos, diz algo interessante sobre isso. Lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 25, Jesus disse assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-se-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus aqui é o melhor intérprete da Escritura. Perceba que ele interpreta o Antigo Testamento como uma literatura cristã. O Antigo Testamento não tem apenas lei. O Antigo Testamento tem o Evangelho, a boa notícia da salvação. Porque o Antigo Testamento é um testemunho de Cristo Jesus, tanto quanto o Novo Testamento. Um grande equívoco dos discípulos e de muitas pessoas no nosso tempo é lerem o Antigo Testamento e não enxergarem Cristo como Salvador. Mas ele está lá no Antigo Testamento. E Pedro nos declara que o Espírito de Cristo estava nos profetas para nos dar um testemunho antecipado sobre o Messias. O Espírito Santo deixou claro que a busca dos profetas nunca seria uma busca completamente satisfeita, porque a mensagem plena do Evangelho não poderia ser revelada totalmente durante a antiga dispensação, o Antigo Testamento. Pedro indicou esta realidade quando ele escreveu: a eles foi revelado que não para si mesmos. Quando você olha para Moisés, você vê Moisés profetizando a vinda de um outro profeta, que é maior do que ele, mostrando que este profeta era o próprio Messias. Ele disse lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. Teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés e os outros profetas, todos eles estavam então olhando para o futuro. Eles olhavam para a frente, para o ponto culminante da obra salvadora de Cristo num determinado tempo na história da redenção. Todos os crentes do Antigo Testamento viviam nesta esperança. Assim como os cristãos hoje, que aguardam esperançosos a volta do Senhor Jesus. Todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé na promessa de Deus, que enviaria o Messias no futuro para livrá-los do juízo dos seus próprios pecados. A salvação sempre foi pela graça, para aqueles que se arrependem e creem em Jesus como seu único Salvador. A diferença é que os crentes do Antigo Testamento foram salvos por uma graça futura.
os crentes do Novo Testamento por uma graça presente que já foi consumada. E o Espírito Santo foi o grande mestre que supervisionou e registrou toda a revelação de maneira orgânica, progressiva e final. A Escritura, Antigo e Novo Testamento, é a revelação graciosa de Deus ao homem. É uma carta de amor. Deus nos amou e enviou Jesus, e todo aquele que nele crê será salvo. Salvação em Jesus é o tema, então, que une toda a Escritura. Antiga aliança e nova aliança, a promessa de salvação e o cumprimento da salvação. O objetivo, então, da Escritura não é outro, senão revelar ao homem que ele está perdido e que o único Salvador enviado da parte de Deus é Jesus, o Cristo. Jesus mesmo disse, lá em João capítulo 5, verso 39, sobre a necessidade de nós examinarmos a Escritura. E ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 14, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pedro nos mostra então que esta foi a obra do Espírito. A obra do Espírito, tanto nos profetas, quanto agora ele vai falar-nos na vida dos apóstolos, de registrarem esta obra de salvação prometida no Antigo Testamento e já realizada no Novo Testamento, a salvação em Cristo Jesus. Então já vimos que a salvação foi o tema estudado pelos profetas. Que a salvação foi o tema da inspiração do Espírito Santo. Agora veremos que a salvação foi o tema da pregação dos apóstolos. Pedro continua dizendo no verso de número 12, ministravam as coisas que agora os foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu os pregaram o Evangelho. O Espírito Santo, diz Pedro, não só inspirou os profetas do Antigo Testamento, mas também os apóstolos do Novo Testamento. Aliás, os apóstolos têm a mesma autoridade que os profetas no Antigo Testamento. E assim como os profetas, os apóstolos também pregaram o Evangelho, porém agora com toda a sua plenitude. O tema da pregação apostólica foi demonstrar que a pregação dos profetas sobre o Messias tiveram cumprimento na pessoa de Jesus. Esta foi a pregação apostólica, mostrando que aquilo que os profetas pregaram sobre o Messias agora se cumpriu. E que o Messias prometido pela boca dos profetas é Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Veja o que Pedro pregou em Atos capítulo 2, a partir do verso de número 22, quando vem o cumprimento da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Diz assim o texto bíblico: varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos os apóstolos e pessoas que estavam associadas ao ministério apostólico foram enviados e testemunharam através da igreja como mensageiros do Evangelho. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo, que foi enviado do céu como promessa da parte do Senhor Jesus. Este era o compromisso que os apóstolos tiveram. O apóstolo Paulo deixa muito claro que esse era o seu compromisso apostólico, de pregar somente o Evangelho. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso 1, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim do poder de Deus. Esta é a pregação poderosa. Pregar que o homem, se ele se arrepender dos seus pecados e ele crer somente em Jesus como seu Salvador, se ele crer em Cristo, na sua morte e ressurreição, ele será salvo. Crer, pregar e viver o puro e simples Evangelho, apenas este deve ser o compromisso da igreja do Senhor. Quando a igreja deixa a pregação pura e simples do Evangelho, ela abandona o próprio Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo empreendeu a igreja aos Gálatas. Lá no capítulo 1, a partir do verso 6, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. A igreja sempre foi tentada, todas as épocas, em substituir a pregação do evangelho pelo legalismo, tornar o evangelho mais palatável ao sabor humano, substituir o evangelho por entretenimento, falar de filosofias
mudar o tema da salvação por riqueza, sucesso, saúde, perverter o evangelho, diz Paulo, traz sobre a igreja o juízo de Deus. Quando diminuímos, misturamos, acrescentamos alguma coisa no evangelho e deixamos a centralidade da pessoa e obra de Cristo, estamos pregando, crendo e vivendo debaixo de um falso evangelho. O fundamento da igreja é o evangelho. O tesouro da igreja é o evangelho. A glória do povo de Deus é o evangelho. E era por causa deste evangelho e do testemunho de que Cristo é o único Salvador que Pedro e os demais cristãos estavam sacrificando a sua própria vida. Em Atos capítulo 5, verso 40, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Todos os dias, do templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da igreja. Jesus é único, exclusivo, Salvador. Nós vimos então até agora que salvação foi o tema estudado pelos profetas. Este tema foi o tema da inspiração do Espírito Santo. Vimos também que este tema foi o tema da pregação dos apóstolos. Agora, em último lugar, nós veremos que a salvação foi o tema do exame dos próprios anjos. Pedro nos diz: coisas essas que anjos anelam perscrutar. Nós precisamos aqui compreender em que sentido os anjos desejam a salvação. Algumas pessoas que sugerem que os anjos teriam o desejo de pregar o evangelho. Mas não é sobre isto que os anjos desejam. Porque os anjos já pregaram o evangelho. Por exemplo, em Lucas, capítulo 2, os anjos pregaram o evangelho aos pastores que estavam no campo. Lá em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, pregar o evangelho, proclamar as boas novas da salvação em Jesus, os anjos fizeram. A palavra descrita aqui por Pedro para anelar refere-se então a um forte desejo. Não é um mero conhecimento ou apenas uma curiosidade. A palavra perscrutar, que nós encontramos também, significa literalmente esticar a cabeça para frente ou se abaixar. Você vai encontrar outra forma desta mesma palavra que foi usada pelo apóstolo João, quando foi lá no túmulo de Jesus. E diz o texto que ele, abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados.
Então, o forte desejo dos anjos está relacionado ao fato de conseguir compreender o que significa na prática a salvação. É verdade que os anjos não precisam de salvação. Eles são guardados, aqueles anjos que não caíram em seu estado de plena santidade quando houve a rebelião no céu. Pedro aqui se refere aos anjos eleitos de Deus. Eles querem entender esse tipo de graça que eles nunca vão experimentar. Eles têm um forte desejo de entender a salvação para que eles possam glorificar a Deus mais plenamente. Que é a sua principal razão do porquê eles foram criados. Eles foram criados para a glória de Deus. Não é aqui que os anjos não estão envolvidos, como eu já disse, no plano da salvação, porque eles anunciaram o nascimento de Cristo, ministrou ao próprio Senhor Jesus durante a sua tentação no deserto. Os anjos estavam no túmulo quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Eles também estavam presentes na ascensão de Jesus ao céu. E agora eles servem ao Senhor Jesus como ministros de todo o povo de Deus. Deus fez os seus anjos testemunhas do que acontece no corpo de Cristo. E eles se alegram e louvam a Deus sempre que o Senhor alcança graciosamente um pecador. Mas os anjos nunca vão experimentar a própria salvação. O livro do Apocalipse nos tem um relato fascinante do interesse da salvação que os anjos têm. Apocalipse 5, a partir do verso 7, diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então veja comigo que há milhares de milhares, milhões de anjos que louvam a Jesus pela sua obra de salvação na vida do seu povo. Este é o desejo que os anjos têm de compreenderem esta obra de salvação. Este é o interesse deles. A grande diferença é que esses anjos, os anjos eleitos, eles não precisam de salvação. Nós, homens pecadores, precisamos. Então nós vimos que a salvação foi o tema estudado pelos profetas, foi o tema da inspiração do Espírito Santo, foi o tema da pregação dos apóstolos, e a salvação foi o tema de exame dos anjos. Não podemos terminar essa exposição sem fazer a pergunta a nós mesmos: somos realmente salvos? Você sabe onde você vai passar a sua eternidade? Você está pronto para se encontrar com Deus? O apóstolo Paulo recomenda nós questionarmos a nós mesmos sobre este assunto. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 13: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé.
provai-vos a vós mesmos. Então faça isso neste dia, examine o seu coração, prove a si mesmo. Você realmente tem certeza da sua salvação? Esta é a pergunta mais importante da nossa vida que precisamos responder. Certa vez, Jesus proferiu uma parábola em Lucas capítulo 12 e ele disse: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas o fato é que um dia nós vamos morrer. Por isso eu te pergunto: você tem certeza da sua salvação? Eu quero dizer que se você tem dúvidas sobre a sua salvação, você pode experimentar hoje esta convicção em seu coração. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gosto da ilustração que diz que o homem se encontra numa situação desesperadora. Ele está como no meio do mar, sem ninguém, morrendo afogado. Essa é a situação do homem, ele está morrendo afogado. Afogado em seus próprios pecados. Afogado em si mesmo. Ele está morrendo. Suponhamos que seja essa a sua situação, você está no meio de um oceano morrendo afogado. E de repente, você pede por socorro e você vê um helicóptero vindo. Alguns vão dizer que a fé é você se agarrar à boia salva-vida que é jogada no mar. Mas não. O que o Senhor Jesus faz é Ele mesmo pular do helicóptero e salvar você. Se você já tiver morrido afogado no meio do mar, Jesus vai lá até o fundo do oceano, pega você, traz você para a margem da praia e Ele faz massagem cardíaca em você, assopra em você o fôlego de vida e você volta a viver. É essa obra que Jesus, Ele salva. Salva. Por isso eu te pergunto, nesta manhã você já foi salvo por Jesus? Não importa quão difíceis sejam as provações da vida. Você já foi salvo por Jesus? Você pode ser salvo por Jesus hoje, agora. Basta você reconhecer que você é um pecador, miserável. Você não pode fazer nada por si mesmo. E você arrepender-se dos seus pecados, seu pecado de autonomia, seu pecado de rebeldia contra Deus, de ter transgredido a sua palavra, de ter andado em caminhos completamente contrários à vontade de Deus.
Você se sente assim, este dia, perdido. Não só em angústia, em medo, em ansiedades. Mas se você reconhece que você é um pecador, então você precisa de Jesus. Jesus é o único que pode salvar você. Se você se arrepender e crer nele de todo o seu coração, crer que ele é o Messias que foi prometido pelos profetas, o Messias que foi pregado pelos apóstolos, Messias que está registrado pelo Espírito Santo nas páginas da Escritura, Messias que veio trazer salvação que os próprios anjos desejam compreender. Se você reconhecer nessa manhã que Jesus é o único Salvador, você será salvo. Você nascerá de novo. Você experimentará a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Você será, a partir de hoje, uma nova criatura. Eu quero dizer também para aqueles que já foram salvos e que estão passando também por momentos de provações na sua vida. Lembre-se que Pedro, aqui nesta carta, ele escreve para cristãos. Cristãos que estavam passando por grandes dificuldades. Mas Pedro quer lembrá-los da grandiosidade da graça de Deus que nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. Se você é um cristão que já foi salvo por Jesus, não importa o seu sofrimento, você é mais do que vencedor. Sua vida está nas mãos de Jesus. Não foi sem razão que Pedro começa então esta carta descrevendo o assunto que é o mais importante de toda a Escritura, que é a salvação. Aqueles cristãos estavam morrendo, estavam sofrendo muito, sendo perseguidos por causa do Evangelho, e eles precisavam ser confirmados na salvação em Jesus. Eles precisavam ser encorajados, fortalecidos e, sobretudo, agradecidos por terem sido alcançados pela poderosa e grandiosa salvação que há em Jesus. Agradeça, então. Agradeça nesta manhã Jesus. Agradeça a Jesus por ser o seu Salvador. Consagre sua vida para a glória do Senhor Jesus. Sirva-o, ame-o de todo o seu coração. Porque aquele que perder a sua vida por Jesus, este a achará. A graça recebida por ser salvo por Jesus pela fé é incomparavelmente superior a qualquer glória nebulosa deste mundo. Agradeça. Agradeça por conhecer a Jesus como seu único Senhor, Salvador.